Lagoinha News, por favor. Olá, meu nome é Amanda Miranda e é um prazer estar aqui mais uma semana para passar todos os recadinhos para você. Então, pegue um papel, uma caneta ou até mesmo o seu celular para você não perder nada, pois o Lagoinha News já vai começar. Galera da juventude, fiquem ligados para não perderem nenhum culto. Todas as sextas-feiras, às 22h30, nós temos o culto para lá das 10. Um culto mega abençoado. E aos sábados também nós temos o culto Homem, a partir das 19h30. Então, você é o nosso convidado. E esse recado é para vocês pais que têm seus filhos na idade entre 9 e 12 anos. Vem aí o Impacto Kids, nos dias 24 a 26 de agosto. Serão 3 dias para mudar a vida do seu filho. Inscrições no culto das crianças no Salão Aprisco e para melhores informações, a secretaria da nossa igreja. Você já faz parte de uma célula? Não? Então, meu convite é para você. A nossa igreja tem células em quase todos os bairros de Betim. Lá você aprenderá mais da palavra do Senhor, terá comunhão com os irmãos, é um momento glorioso. E para mais informações, procure a secretaria da nossa igreja. Se você tem o desejo de participar do Ministério de Consolidação da nossa igreja, este é o momento. Este ministério acolhe e recebe os nossos irmãos que reconciliaram e que aceitaram o Senhor como Salvador. Então, para melhores informações, gostaria de convidar você a procurar um dos nossos pastores no término da reunião. Olá, meu nome é Rayane Silveira, eu sou coordenadora do Seminário Teológico Carisma aqui em Betim. As inscrições para o segundo semestre já estão abertas. Faça já a sua inscrição e venha aprender mais sobre a Palavra de Deus e ser ministrado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vem aí, 3 palavrinhas em Betim. O show será dia 30 de junho, às 16 horas, na Lagoinha Betim. E atenção, pois os ingressos já estão à venda e são limitados. Corra e garanta o seu e de toda a sua família. Para a compra dos ingressos, procure os nossos eventos Simpla ou acesse as nossas redes sociais. Bora lá assistir ao show do 3 Palavrinhas? Esperamos por você! O Ministério Ponte de Deus tem feito um trabalho extraordinário no Ceresp Betim, com os detentos e também com seus familiares. E para que esse trabalho continue ativo, eu gostaria de convidar você a fazer as suas doações com livros, mantimentos, bíblias. E se você também tem o desejo de participar deste ministério, é só entrar em contato com a pastora Nelma no telefone abaixo. E o Lagoinha News fica por aqui. Se você perdeu algum aviso, não tem problema algum. É só nos acompanhar no canal do YouTube. Agora, prepare seu coração para receber aquilo que o Senhor tem a falar para você. Que Deus te abençoe. Sexta Zaqueu. Sexta-feira com o pastor Isaqueu. Né? Ficou bonito, né? Sexta Isaqueu. Perfeito. Pastor Isaqueu, sexta-feira aqui, uma sexta abençoada, onde Deus irá falar nos vossos corações, como sempre tem sido, né, irmãos? Então convidamos você às sextas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, irmãos. Hoje a gente vai continuar o nosso ensino. Vamos começar aqui, abrindo o jogo aqui. Tem alguma coisa na Bíblia que você queria que não estivesse lá? Se você falar que não, você é mentiroso. Hoje eu vou pregar o assunto da oração do Pai Nosso, que eu imputo como sendo a unanimidade, que se nós tivéssemos uma votação, ela venceria por unanimidade que não estivesse lá. Só que você não querendo, não muda. Ajudou muito, né? Vamos à Bíblia. Abramos a Bíblia.
Não, ficou meio assim desconvexo. Vamos ver se o povo de Deus está aqui. Vamos abrir a Bíblia. Oh, povo abençoado. Eu sou pentecostal, irmão. Eu não sou aquele pentecostal ficar rodando não, mas eu gosto de uns glória a Deus. Sou mais contido, mas quando dá glória, eu gosto do negócio. Gosto disso, eu amo isso. Capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós estamos aprendendo a orar com Jesus. Semana passada falamos sobre o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Falamos sobre a oração que vence a ansiedade. Essa oração do pão de cada dia é a oração que nos faz vencer o medo do dia de amanhã. Quantos estiveram aqui semana passada? O número de irmãos. Quem não esteve, a gente pode pedir para vá ao YouTube e assista, né? Capítulo 6, então vamos a partir do 10 então. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O 11, o pão nosso de cada dia, dá-nos, não voltando, mas só dando um complemento. Notem que aqui, quando nós falamos sobre ansiedade é uma preocupação exacerbada sobre as coisas do dia de amanhã. Nós vimos aqui o que provoca ansiedade, tira as nossas forças. A gente geralmente preocupa com coisa que nem vai acontecer, a maioria das nossas preocupações não acontecerão. Mas a oração que interessante que Jesus orou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não orou para o dia de amanhã, ele orou para o dia de hoje. Por que ele orou para o dia de hoje? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. O que nós aprendemos aqui? O Deus que garante hoje é o mesmo Deus que garante amanhã. Amém? Então essa oração é a oração que nos trará segurança do amanhã. Como exemplo prático, a gente viu que o povo saindo do Egito, no deserto, o Senhor falou, mandou maná e falou, ninguém guarde. Não é para ninguém guardar. Por que não era para ninguém guardar? Porque o Deus que enviou o maná naquele dia era o Deus que enviaria no outro. Irmãos, nós estamos no deserto. Nós saímos do Egito, espiritualmente falando, estamos no deserto, rumo a uma Canaã celestial, o lugar de descanso. Mas nesse deserto, meu amigo, nós devemos depender como aquele povo dependeu também do Senhor. Um dia nós aprenderemos sobre o diário de um deserto. Um dia a gente aprende. Mas continuando o texto, porque agora a gente vai mudar a chave para um outro assunto. Versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Versículo 14, o 13 nós vamos falar semana que vem. Porque se perdoardes, olha aqui, porque eu te falei que muitos de nós não queriam que isso estivesse escrito. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos. Então o seu perdão está condicionado ao perdão que você deu ao próximo. Jesus. Se porém, quem falou isso aqui foi Jesus, irmão, não foi eu. Eu não teria coragem de falar isso aqui, mas Jesus é Senhor. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém? Até aquele amém assim. Como a gente está familiarizando com os irmãos, como eu disse, se você der amém, não der amém, der glória a Deus, não der glória a Deus, eu vou pregar do mesmo jeito. Eu quero, irmã, que Deus pega você e ó,
Porque você acha que o pregador não apanha primeiro não, né? É o primeiro que apanha ele. Então quando o pregador chega aqui, as costas dele estão ardendo. Sabe o que faz? Vocês vão ter que me tolerar. Porque Deus me pegou. E quem Deus pega primeiro, sabe quem que é? A gente. Às vezes a gente amacia alguma coisa, só que Deus não amacia não. Mas Deus nos quer pessoas melhores. Pessoas que vivamos melhores. Nós somos chamados para a liberdade. Mas você sabia que liberdade também, tem uma coisa na liberdade que muita gente não sabe. Liberdade também tem Já fizeram pesquisa que a maioria dos prisioneiros, o cara sai da cadeia depois de anos lá na cadeia, quando o que ele mais quer é a liberdade, é ou não é? Mas a maioria deles, quando saem, eles não sabem o que fazer mais com a liberdade. Porque liberdade também acarreta responsabilidade. A liberdade exige de nós posicionamentos. Sim, não. Um exemplo prático. Tem pessoas que a gente ouve, quem ouve Itatiaia, né? Rádio Patrulha. A maioria uns lá que é pego lá com a mão na massa, não, ninguém está me dando emprego. Vocês já ouviram alguns já falar assim? Ninguém dá oportunidade. A gente escuta isso direto. Mas quantos pais de família também estão desempregados? Nem por isso eles roubam. Nem por isso eles matam. Mas sabe por que um faz as coisas erradas e o outro não faz? Porque o outro não quer abrir mão da liberdade dele. A sua e a minha liberdade não está à venda. A nossa liberdade está em Cristo Jesus. E a nossa liberdade acarreta responsabilidade. Amém, povo de Deus? Eu começo aqui com uma frase que li de John Stott, uma citação, não vou ler toda, é um pouco comprida. Mas quando Jesus estava corrigindo aquela oração dos fariseus e dos pagãos, que ele fala desses dois tipos de oração, ele vai falar sobre uma oração de egoísmo. A oração que Deus é colocado como um Deus utilitarista. Um Deus que é um Deus que, como você alimenta o computador, cada computador de um aqui deve ter, você alimenta ele com as coisas que você acha melhor, se organiza ele com a forma que você acha melhor. A sua organização, quem não tem organização nenhuma, coloca o documento, não acha jeito nenhum. Às vezes a gente está querendo condicionar Deus da mesma forma. Nós queremos que Deus se organize conforme o nosso desejo. Jesus, quando ele fala da oração dos fariseus e dos pagãos, ele estava corrigindo isso. Porque eles oravam querendo ser honrados pelos homens. E Jesus disse, eles já receberam o galardão, está todo mundo batendo palma para eles, está todo mundo já, porque já receberam. Mas o Pai que te vê em secreto está te esperando lá no quarto. Tranque a porta e fale com ele, você e ele. Não que a oração pública não seja certa, mas a oração que eu vou ser franco com vocês, que Deus está esperando a gente, é lá no nosso quarto, sozinho, a gente conversando com ele. Aqui é a oração de comunidade, a oração caminhão. Mas aquela oração que você chora se tiver vontade, rolar no chão se tiver vontade, só Deus sabe, é lá você e Deus. Então notem aqui, essa oração era uma oração mecânica, uma oração que quer condicionar Deus à vontade do homem. Aí nós já começamos a dizer, como se Jesus hoje estivesse ensinando, muitos de nós orando para Jesus colocar em hospital pessoas que nós tivemos uma desavença com ele. Nós achamos que Deus ele tem um código de honra de colocar no leito de dor alguém que está perseguindo a gente. Às vezes eu falo com Deus assim, toda franqueza: Deus, tem misericórdia de mim, não deixa eu ficar uma semana internado não, porque alguns dirão,
ele está internado há dias. Porque tem gente que acha que Deus está agindo na justiça dele. Mas se tiver que passar na vontade de Deus, que passa, né, irmão? Mas dá um medo. Porque aí vai vir espinho na carne. O próprio Paulo experimentou esse espinho na carne. Muita gente fala, uma das mais aceitáveis que eu penso nela, que era a perseguição. Você sabe, irmão, que todo lugar que você vai tem alguém falando mal de você? É bom, não é, irmão? Todo lugar que Paulo ia, tinha um fariseu lá falando mal dele. Cutucando, isso aí é um falso profeta, não sei mais o quê. A Bíblia diz que Paulo orou uma, orou duas, orou três, o Senhor não respondeu. Até que o Senhor Jesus chegou para ele e falou assim: Paulo, não interessa o que dizem de você, o que interessa é que a minha graça te basta. Acabou. Aí ele diz: sinto prazer nas injúrias, por isso que eu percebo que ele diz: a partir de hoje eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, porque quando estou fraco, assim é que eu sou forte. Então, notem, é uma oração que a gente parece que Deus, Ele está ao nosso serviço. Deus não está ao seu nem ao meu serviço. Nós que somos servos dEle, somos nós que dependemos dEle. Quando nós entendemos o viés do perdão, dessa oração de Jesus aqui, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Essa oração, essa parte da oração é a petição do Pai Nosso, que é a mais temível. Porque o que eu estou querendo dizer? Quando eu estou chegando, a oração está querendo dizer, quando eu estou chegando diante de Deus, dizendo: Deus, me perdoa os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. O que está subentendido? Que o perdão que vai ser liberado para você, você já chegou ali com o perdão que você já liberou para alguém. Não vai dar glória a Deus? Não precisa. Diga pelo menos misericórdia lá no fundo da alma. Então isso daqui é confrontador. O principal pilar do Evangelho, um dos principais, se chama perdão. Para entendermos isso aqui, você gosta de anotar, não vai dar tempo da gente ficar acompanhando junto, mas em Mateus 18, 23 a 35, tem a parábola do credor incompassivo. Ela vai me ajudar a entrar aqui na ideia que Jesus estava dizendo. Essa parábola diz que um credor tinha um camarada que devia para ele 10.000 talentos. Deixa eu te ajudar a entender aqui o que é 10.000 talentos. Um talento de ouro é 34 quilos. Então, 10.000 talentos vezes 34 é tonelada de ouro. Você tem uma ideia? Davi, ele doou 4 talentos de ouro, 4.000 talentos de ouro para o templo. Você tem uma dimensão do que é isso aí em imposto geral? O império de Herodes, ele por ano, era 900 talentos. Então vamos aqui equiparar para ficar mais fácil. Imagina uma pessoa com uma dívida 11 vezes maior, você, com uma dívida 11 vezes maior do que o que Betim arrecada por ano. Só para trazer, não estou aqui medindo valores, só para você ter uma noção. Você com uma dívida 11 vezes maior do que Betim arrecada por ano. Pastor, não estou conseguindo pagar o cartão de crédito de 2.000. Aí eu tenho um choque agora. Imagine você com uma dívida 11 vezes maior do que a arrecadação anual de Betim. Só para aqui ajudar. Esse homem devia alguém essa dívida. Só que o credor,
chegou e falou assim: paga o que me deves. Se você não me pagar, eu vou te prender, pegar seus filhos, fazê-los de escravo, até o dia que você me pagar. A palavra de Deus diz, do texto que eu citei para vocês, diz que esse homem se prostrou, esse homem implorou, esse homem orou e falou: tem misericórdia, não tenho como pagar, olha o tamanho da dívida. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, movido de compaixão, disse para ele: vai, e toda essa dívida está perdoada. Oh, meu irmão, imagina você, a sua casa lá quitada, 200 mil reais financiado, alguém chegar e falar assim: já está paga. Viu como é que o povo gosta? Agora todo mundo gostou. Todo mundo, então ele saiu dali, irmão, com a dívida impagável. Só que a Bíblia, o texto diz que quando ele chegou em um lugar, o conservo dele devia a ele 300 dinheiros. Um dinheiro era um dia de trabalho. 300 dinheiro é como se ele trabalhasse quase um ano para pagar a dívida. Então a dívida dele era pagável ou não era? Era. Ele trabalhar um ano, ele pagava a dívida. E ele encontrou esse que foi perdoado de 10 mil talentos. Encontra com esse que devia, ele foi perdoado de uma dívida impagável, encontra esse com uma dívida menor, muito menor, encontra e fala assim: paga o que você me deve. E o cara se prostrou, orou, pediu misericórdia, não tinha como pagar, e disse: então você vai ficar preso até o dia que você me pagar. Aí diz o texto, diz a palavra, que ele foi preso, mas os conservos daquele primeiro senhor que perdoou esse credor incompassivo, levaram o recado para aquele senhor: ei, senhor, está lembrado daquele rapaz que o senhor perdoou ele aqui de 10 mil talentos? Sim. Sabe o que ele acabou de fazer? Tinha um que devia ele 300 dinheiros. Ele mandou prendê-lo até ele pagar a conta e mandou se descer escravo. Ele mandou chamar aquele credor, que ele era credor dele, né, que era devedor dele, chamou ele de volta, virou para ele e disse: servo mau, não poderia você ter feito da mesma forma que fiz com você? Te perdoei de uma dívida impagável, não poderia você também ter perdoado o seu próximo daquela dívida? Assim, você vai ficar preso até o dia que você me pagar essa dívida. Jesus conclui dizendo: assim, versículo 35, também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Não precisa de dar glória a Deus. Hoje é a noite do chicote. Notem que, o que ele quis dizer aqui? Que a dívida que nós tínhamos com Deus era muito maior do que a dívida que o nosso próximo tem conosco. Irmãos, eu orei por você, que Deus trouxe aqui hoje, para que você seja corajoso a enfrentar o que Deus vai mudar em você aqui hoje. Eu sei o quanto dói isso. Eu vou contar para você quanto isso dói. Mas é libertador. Notem que John Stott também diz: quando os nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós, comparativamente muitíssima, em si são comparativamente insignificantes. Irmãos, nós estamos falando aqui de várias pessoas frustradas, desde pessoas que estão frustradas com outra porque acha que a outra colocou um negócio lá no Facebook lá para valer para ela. Eu não vou nem comentar isso, irmão. Se você está chateado por causa disso, vai virar crente. E acho que o irmão ali falou de mim. Ele acha.
Tem gente que fica por conta de olhar o Facebook dos outros para achar se está dando indireta para ele. É indireta. Ele acha que alguém diz que o puleiro está tão sujo que tudo agora vale para ele. Então eu não vou nem comentar isso com vocês não, que isso aqui para mim, irmão, é mesquinharia. Quebra o Facebook, você não tem maturidade para isso. Qualquer coisinha vai valer para você. O perdão que damos ao nosso próximo, Jesus interliga ele ao perdão que Deus nos dá. O perdão que nós damos ao nosso irmão, Jesus interliga ele ao perdão que ele nos dá. É, pastor? É. Porque quando você chegou a orar o Pai Nosso, você chegou orando como? Perdoa as minhas, como eu tenho perdoado os que têm. E aí? Será que você pode chegar diante de Deus agora? Não levante a mão, não se manifeste, não cutuque o marido nem a mulher, por favor. Se algum marido ofendeu a sua mulher hoje em casa, a mulher não cutuca ele, senão eu vou ficar sem graça. Mas você teria coragem de chegar diante de Deus agora e falar assim: Senhor, me perdoa. Perdoa o meu pecado. Perdoa os meus pecados. Assim como eu perdoei o fulano de tal. Assim como eu perdoei Bertrano. Ou se você começar a orar essa oração agora, pedindo perdão pelo pecado, a sua cabeça já vier direto naquela questão: o que eu faço, pastor? Você crê que Deus é Deus de libertação? Vamos lá. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um assassino em série nos Estados Unidos. Matou nada mais, nada menos do que 45 mulheres. E ele estava no banco dos réus, sendo julgado, e colocou ele frente a vários familiares daquelas mulheres que ele tinha matado. Todo mundo passava assim: o inferno é pouco para você. E o cara olhava com desdém, estava nem aí. Alguns falavam: eu quero que você morra, eu quero que você apodreça. E, ok, não sei se eu falaria diferente. Até que chegou um senhor, com uma barba branca, já de idade, que a filha dele tinha sido morta por aquele homem. Ele olhou para aquele homem e disse o seguinte: eu queria te dizer que você fez a minha religião ficar mais difícil para mim, mas eu te perdoo. Na hora que aquele homem virou para aquele criminoso e disse: eu te perdoo, ele começou a chorar. Ele começou a chorar copiosamente, porque um homem disse para ele assim: você matou a minha filha, mas eu te perdoo. São níveis, irmãos, que nós não imaginamos o que nós iríamos fazer se nós estivéssemos no lugar dele. Marcelo Rezende, ele fez eu já contei isso aqui uma vez, ele fez está no YouTube, Mentes Criminosas, e ele visitou, um deles era o Francisco de Assis Ferreira, o chamado Maníaco do Parque, está no YouTube também. E ele começou a entrevistar aquele rapaz e dizer o seguinte: como que você teve coragem de fazer uns negócios desses, contando, só que ele começa a contar a experiência de conversão dele, que ele era um instrumento na mão do diabo, e diz: agora eu estou aqui pagando pelo que eu devo. Mas eu era um instrumento na mão de Satanás, hoje eu sou liberto. Eu tinha desejo de gosto de sangue, mas hoje eu encontrei Jesus na minha vida. Marcelo Rezende, hoje falecido, ele disse que ele faz uma pergunta assim para aquele rapaz: ok, beleza, você está contando seu testemunho, mas o que você faria com o homem que fizesse com a sua filha o que você fez com a filha dos outros?
Aquele rapaz, ele vira para Marcelo Rezende e diz o seguinte: Marcelo, eu te faço uma pergunta para te responder essa. O que você faria comigo se eu fosse o seu filho? O próprio Marcelo Rezende, ele diz em off, dizendo o seguinte: foi a primeira vez na minha vida que eu não tive resposta para alguém. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Deus nos perdoa porque nos vê como filho. Irmão, tem gente aqui, eu sei o que é isso, tem irmão atrapalhado, que deve ter gente lá fora querendo ver ele debaixo de 7 palmos de terra, mas você olha para ele e fala: Jesus, o meu irmão tem um jeito. A mãe fala: não, meu filho não é isso que dizem. Quando Deus olha para você, Ele vê uma pessoa que merece o perdão por causa do sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. A hora passa muito rápido. Mas olha aqui, que a pessoa às vezes acha que ela é ofendida, ela acha que ela é a que tem toda a justiça com ela. Vamos na Bíblia para a Bíblia nos amparar. Gênesis capítulo 45, versículo 1 a 5, conta uma das maiores histórias de perdão na Bíblia. Diz o texto que José não conseguiu se conter diante de todos os presentes. Então falou em voz alta e disse, com que todos saíssem à sua presença, ficou com ele, e ele se revelou aos seus irmãos. Versículo 2: e levantou a voz e chorou de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E os seus irmãos não conseguiam responder, pois estavam perplexos diante dele. José disse mais aos seus irmãos: aproximai-vos. E eles aproximaram. Então prosseguiu: eu, José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por ter me vendido para cá, pois foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Amém? Vamos cá, vamos entender aqui a posição do ofensor e do ofendido, quando Deus quer nos ensinar. Todo mundo conhece a história de José, vendido pelos irmãos como escravo. Só Deus sabe o que ele passou, foi caluniado, preso em cadeia, mas a consequência de tudo, ele se tornou o segundo homem do planeta Terra daquele tempo. Ele foi chamado de Salvador do mundo, por isso ele é um tipo de Cristo. A fome se alastra em todo mundo, por causa do que era previsto pelo Senhor. Toda a terra, todo mundo veio buscar alimento aonde? No Egito. O homem braço direito de Faraó era José. Só que os seus irmãos que tinham vendido ele como escravo, eles estavam diante dele agora e não sabiam que o irmão dele era um governador, ou um primeiro-ministro. Notem que, quando José manda trazer o irmão dele, o menor que tinha ficado com o pai, eles começam a chorar. Não, nós não podemos trazer, um irmão nosso já morreu. Olha como uma mentira para muita gente falada várias vezes, vira verdade. Mas ela não vira verdade, ok? Eles estavam fazendo uma mentira que para eles alimentaram a vida toda, que o irmão deles tinha morrido. Para eles o irmão deles tinha morrido. Só que quando pedem para o irmão mais novo dele, desse irmão que trouxesse, que era filho de Raquel também, que trouxesse, eles começaram a chorar e implorar, porque havia uma carga, um remorso que estava sobre ele por causa do irmão. O pai não sabia, mas essa carga só sai com perdão. Eles estavam presos dentro de uma jaula, dentro de uma prisão, que somente o perdão poderia libertá-los. A Bíblia diz, eu vou correr aqui para vocês entenderem. A Bíblia diz que quando José, na outra vez que encontra com ele, dá a se conhecer, a Bíblia diz que José chorou tão alto que toda a casa de Faraó escutou ele chorar.
Escutem isso aqui. José também estava preso dentro daquela cadeia. Você não entendeu? Qual é a diferença do ofensor e do ofendido? Só tem uma. Os dois estão presos dentro da mesma cadeia, só que o ofendido está com a chave. Só que tem gente que foi ofendido que não quer abrir a porta. Ele prefere ficar lá dentro, achando que tem razão, achando que é o certo, achando que é o coitadinho, mas você também está preso. Eu digo isso aqui porque eu tive essa experiência na minha vida. Estou falando com vocês. Você acha que pregar aqui é brincar de pregar? A gente apanha. Mas eu aprendi a pregar daquilo que Deus me marcou. Meu pai afastou-se da igreja quando eu ainda nem adolescente era. Meu pai era um homem de Deus na igreja. Em decorrência disso, consequências vêm. De 6 irmãos, tenho 2 irmãs, minhas irmãs são mulheres de Deus, mas dos homens, o único que não entrou no mundo de droga e de perdição foi eu. E eu fiquei como um segundo pai dos meus irmãos. Porque sabe o que é você ter um pai e não ter? Terrível, irmão. Só que tudo que acontecia com os meus irmãos, eu cresci assim, tudo que acontecia, você pega uma certa idade, responsabilidade, você começa a introjetar uma justiça própria. E tudo que acontecia, eu culpava o meu pai. Tudo. Sempre que conversava um problema de família, entrava em assunto de família, eu tinha que virar a metralhadora para o lado do meu pai. Em 2003, no ano que eu comecei o seminário em Belo Horizonte, eu trabalhava no 3º turno por causa da escola, era mês de férias, eu vim cobrir férias de um rapaz no 2º turno. Era mais ou menos meia-noite. Estava conversando com um rapaz que tinha um mês que ele estava na equipe lá na Fiat, que trabalhava, e tinha uma semana que eu estava trabalhando com ele. Nós começamos a conversar, aleatório, já dito ali, nós somos amigos de empresa também, começamos a conversar, aí começou a falar negócio de família, ele entrou no assunto dele, se separou da esposa, aquela questão, e onde que eu fui parar? Falar do meu pai. Na hora que eu comecei a falar do meu pai, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim: você sabe que você está errado? Você sabe que o seu pai está preso por causa de você? Aquilo, irmão, começou a dar uma tremedeira na perna. Comecei a tremer. Deus começou a usar o camarada, eu não conhecia ele, começou a usar ele de um jeito. E o Espírito Santo só lapa, e eu, ai, a perna tremendo. Consequência disso tudo, nós dois terminamos num cantinho abraçados, chorando. Eu porque Deus acertou as contas comigo, e ele porque estava desviado da igreja, ele voltou naquela hora porque Deus usou ele. Meu pai morava a 500 quilômetros daqui. Minha esposa está aqui, na mesma hora eu peguei o telefone, liguei para minha esposa e disse, amanhã era uma quinta-feira, eu disse, amanhã à noite, depois do serviço, eu vou viajar para ver o pai. Mas, contei para ela. No outro dia, a minha esposa, ela confirmou que ela estava ouvindo o pastor Marco Antônio Costa, que eu escutava ele sempre quando eu vinha no seminário, mais ou menos 11 horas da noite. E ele falou exatamente essa fala aqui, que ela me ligou e disse assim, é para ir mesmo, Deus confirmou aqui. E eu já ia, porque o pastor Marco Antônio Costa, até um membro da igreja, eu pedi para dar esse recado para ele um tempo que eu conhecia esse membro. E ele falou assim, você que não quer liberar o perdão, você também está preso na mesma jaula.
Consequência, sábado de manhã, meu filho que hoje tem 15 anos, ele não tinha nem 1 ano de idade ainda, peguei a esposa, o menino e viajamos, não tinha carro, uma viagem de 8 horas, gastamos quase 20 horas para chegar. Não interessa o tempo que eu ia chegar naquele lugar. Quando eu já cheguei, meu pai ficou meio assim, mas encontrei, meu filho está pequeno, meu pai brincou com ele um pouco, disse: pai, eu preciso conversar com o senhor. Aquilo, a minha esposa saiu com o meu menino, e eu sentei com meu pai e disse: pai, eu preciso do seu perdão. Aquilo eu chorei muito, irmãos. Quando eu comecei a conversar, eu voltei na minha infância. Eu fui saindo de dentro, foi saindo tudo que estava, foi soltando, e disse: pai, eu preciso do seu perdão, porque tudo de mal que acontece, eu atribuo ao Senhor, tudo de mal, e eu preciso do seu perdão na minha vida. Meu pai virou para mim e disse o seguinte: meu filho, não é você que precisa do seu perdão, sou eu que preciso do perdão seu e dos seus irmãos, porque eu sei o quanto eu sou culpado de tudo isso. Eu virei para o meu pai e disse: pai, 1 perdão vezes 1 milhão o senhor tem. O perdão está liberado na sua vida. Tudo que passou, já passou, o senhor está perdoado. Eu trago o perdão da minha parte e da parte dos meus irmãos. E eu quero que o senhor me perdoe também, porque o meu coração estava magoado, mas a partir de hoje o meu coração está liberto. O que eu quero dizer para vocês aqui? Nós que estamos segurando o perdão também estamos presos. Nessa noite Deus vai esperar pessoas sozinho, mas somente depois que você procurar aquela pessoa. Jesus, ele virou e disse: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ensina que o perdão deve ser liberado mesmo sem ter confissão de culpa. A pessoa te ofendeu? Já está perdoada. Perdão não é para ser pedido, perdão é para ser liberado. A chave está com você, só que você está preso no mesmo mundo de angústia. Levante a sua mão, eu vou profetizar sobre você. Mas vão ter pessoas aqui que vão usar a chave. Enfermidades serão curadas. Toda a tormenta do diabo que não te deixa dormir, você vai dormir, porque é o perdão que vai ser liberado da tua boca, vai liberar o perdão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus descendentes. Que lamare bashurmias. Érica, por favor. Só Deus sabe, irmão, o quanto você precisa da ajuda do Espírito Santo hoje. Você não veio aqui por conta própria. O Espírito Santo te trouxe aqui, porque você falou com Ele assim: Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero viver como uma pessoa salva. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: então começa a liberar o perdão, começa a ministrar o perdão, começa a encarar os traumas. Irmão, a prisão é tão grande, por que o ofendido sofre mais do que o ofensor? Porque ele também está preso. Fica em pé.
Coloque a mão em direção ao seu coração. O perdão que liberamos aos outros, ele está interligado ao perdão que nos é liberado de Deus. Sabe quantas vezes você blasfemou contra o Senhor e Ele te perdoou? Sabe quantas vezes você disse e acusou o Senhor de ter te abandonado e mesmo assim Ele continuou te amando? Sabe quantas vezes espiritualmente nós traímos o Senhor e Ele nos perdoou? O perdão sobre o próximo, ele está interligado ao perdão de Deus sobre nós. Senhor, hoje é noite de libertação. Meu Deus. Tem pessoas aqui que vão começar a respirar de forma diferente agora. Esse demônio que tinha uma autonomia sobre você era pela falta de perdão. Ele não terá mais. Demônio, eu te dou uma ordem. Você sai dela agora, porque ela foi liberta desse trauma de infância, porque ela liberou o perdão. A história dela está livre para viver. Cante, Érica. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Levante a sua mão e diga comigo: Pai, aqui estou, arrependido dos meus pecados, arrependido das minhas atitudes. Venho renovar o meu pacto contigo, ser fiel à tua palavra. Andei afastado, perdido, mas de volta eu estou, e sei que o teu amor é maior do que tudo. A tua misericórdia dura para sempre. Continue em espírito de oração. Eu quero fazer um convite a pessoas especiais aqui nessa noite. Pessoas que querem hoje se arrepender dos seus pecados. Você orou dizendo: Deus, eu estou aqui.
arrependido dos meus pecados, estou de volta para caminhar com o Senhor. Você que quer voltar para a casa do Pai, para a presença do Senhor, levante a sua mão onde você está. Haverá uma forte graça de Deus sobre você, uma graça que se manifestará, mas é uma iniciativa sua, é uma decisão sua. Você que hoje quer tomar a decisão, levante a mão onde você está, que nós vamos orar por você, orar pela sua vida, e eu creio que as cadeias que estão te prendendo, elas caíram por terra. Você está livre para manifestar a sua vontade de seguir ao Senhor. Você que quer agora, levante a mão onde você está. Nós não iremos forçar você, mas é uma decisão sua e do Senhor. Para encerrarmos, dai-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quantos podem aplaudir a glória de Deus nessa noite? Dizer muito obrigado pelo perdão a mim liberado na cruz do Calvário. Deus é maravilhoso. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu futuro. Deus abençoe os seus sonhos. Deixa eu te abençoar para você ir embora. Lembrando que sexta-feira temos o culto com o pastor Isaqueu, o Salão Nobre. Aguardamos você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém? Antes de ir embora, abrace o maior número de irmãos e o abençoe em nome de Jesus.